Pessoal, hoje a gente está aqui na GS Inima. Estou entrevistando o CEO da companhia, Paulo Roberto de Oliveira. É um prazer, né? Uma companhia que está crescendo. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui na sua empresa. Fala um pouquinho da empresa, né? A GS Inima, o que é a GS, o que é a Inima, como que ela é no mundo, como é no Brasil. Muito obrigado aí pela atenção, convite de estar aqui com vocês hoje falando sobre um pouco da GS Nima. Então, a GS Nima, quer dizer, hoje é a GS Nima, né? Tudo começou lá nos anos 1995, uma das primeiras concessões de saneamento do Brasil, que foi Ribeirão Preto, né? Contrato assinado em 1995 para o serviço de tratamento de esgoto de Ribeirão Preto. Na época, os acionistas eram um grupo americano e mais uma empresa construtora brasileira, aqui de São Paulo. O projeto caminhou aí até os anos 98, depois aí por falta de recursos, BNDES naquela época ainda não entendia muito de concessões privadas, a nossa era uma concessão parcial, e aí o grupo americano acabou se desinteressando pelo projeto. E foi aí que, em 1999, o grupo OHL, Grupo Espanhol OHL, o Brascom Huarte Lain, entrando no Brasil, né, no setor de concessões, adquiriu o controle do ambiente, né, e isso foi no ano de 99. E, a partir daí, a gente teve o projeto do ambiente 100% implementado, aí conseguimos dar as garantias e os recursos para o BNDES, o projeto deslanchou. Em 2002, 100% do projeto estava implantado, né? E nesse meio tempo a OHL também foi expandindo aqui no Brasil no setor de rodovias, né, com a série de concessões de rodovias no interior do estado de São Paulo. E aí, depois de já consolidado o projeto de Ribeirão, em 2008, nós fizemos inclusive uma parceria junto com a Sabesp e assumimos a segunda concessão nossa, que foi a Cesan em Mojimirim. Então, a partir daí, o nosso acionista, até então, nessa época, o Grupo OHL, o Grupo Espanhol, viu o crescimento, viu o potencial e o que nós tínhamos aí para poder crescer, de desenvolver no setor de saneamento no Brasil, nos deu 100% de apoio, e aí nós fomos conquistando diversos outros projetos. Aí, na sequência, veio a Araucária, em Campos do Jordão, a Sanevap em São José, a Caepa em Paraibuna, e depois, mais recentemente, em 2015, já a Comasa em Santa Rita. O que se passou? Então, até aí, a gente tinha uma hold brasileira que gerenciava todos esses projetos, que era a OHL Meio Ambiente Nima Brasil. E por que o nome Nima, né? Mesmo que a OHL tenha adquirido, né? Por que o INIMA? Isso é muito importante. INIMA significa Instituto Nacional da Indústria e Meio Ambiente. Era um instituto do governo espanhol, tá? Que desenvolveu todo o projeto, todo o sistema de recursos hídricos do país. Então, um instituto antigo, criado lá em 1954, por aí. E na época que a Espanha foi entrar para o mercado comum europeu, né, para a União Europeia, houve algumas exigências de se alguns órgãos públicos do governo fossem privatizados. E a Inima foi uma delas, né? Então, o governo espanhol privatizou a Inima, e aí foi a OHL, que é uma construtora, um dos grupos grandes de construção na Espanha, na Europa, que adquiriu o controle desse instituto, entendeu? Mas aí, como o nome Nima era muito forte, o próprio grupo OHL manteve o nome. Então, aí foi criada a OHL Meio Ambiente Nima Brasil, né, que é a operação brasileira. Em 2012... com toda aquela crise que se deu desde 2009, 2010, e que a Espanha foi um dos países afetados, né? Espanha, Portugal, né? A Grécia foram alguns mais afetados. O grupo espanhol se viu aí obrigado a abrir mão de alguns ativos que ele tinha para poder fazer frente aos compromissos de alavancagem que tinham feito aí. E foi nessa época que o grupo espanhol tomou a decisão de vender a Inima, que seria, naquela época, chamava OHL Inima, né? Meio Ambiente, o braço dela em saneamento.
que era no mundo inteiro, né, com operações não só no Brasil, mas na Espanha, Portugal, Argélia, México, Estados Unidos. E aí o grupo coreano, GS, né, GS é um grupo coreano, que é um grupo, um spin-off da LG, até então, até um tempo, hoje os acionistas são da LG e da GS, são de duas famílias coreanas, né? E o grupo GS, que tinha já uma forte presença na Ásia e no Oriente Médio, viu a aquisição da Inima como um potencial de se entrar na América Latina, porque a Inima já estava instalada no Brasil, no Chile, México, Estados Unidos, né? Então seria a oportunidade do Grupo GS entrar na América Latina e entrar num setor que eles até então ainda não operavam. Eles eram grandes construtores também, mas não operadores. Então, em 2012, o Grupo GS, através da GS, o braço deles de engenharia e construção, GS Engineering Construction, adquiriu 100% das ações da então OHL Meio Ambiente Inima. Então aí, e mais uma vez, o próprio Grupo GS, né, reconhecendo todo aquele potencial que tinha de história, de tudo, da Inima, simplesmente mudou o nome para GS Inima SA. Né? Então, saiu o Grupo HL, entrou, isso foi em 2012. Né? Então, desde 2012... o nosso acionista controlador, né, da Inima no mundo inteiro é o Grupo GS, que está aí entre os 5 maiores conglomerados da Coreia do Sul. O que vocês têm feito de novo hoje? Algumas concessões novas, alguns trabalhos novos? O que acontece? O mercado brasileiro teve aí, até por esse problema da regulação ter ficado aí, nós lá em 2007, né, com a 11445, criou uma expectativa muito grande que o mercado privado iria crescer. Infelizmente, isso não aconteceu na proporção e na rapidez que a gente esperava, né? E aí, nós analisando aí as oportunidades, e aí a gente já tinha essas outras concessões, e o grupo coreano conseguindo aí, né, interessado, né, estudou, já tinha um pouco mais sabendo dos projetos nossos aqui do Brasil, a gente resolveu então, já que não tinha oportunidades até então, a gente ir para aquisições, né? Ou seja, crescer através de aquisições, enquanto o mercado brasileiro estava aí nesse compasso de espera, né, o poder público aí, as companhias estaduais sem decidir de tomar uma iniciativa de fazer, né, PPPs, abrir o mercado para os privados. E aí foi que em 2016, através de aquisição, a gente comprou as 100% das ações do controle da Samar. Samar é a Serviço de Saneamento de Araçatuba, uma cidade do interior de São Paulo, em torno de 200 mil habitantes. É uma concessão plena e a gente adquiriu o controle da Samar em 2016. E viemos nesse compasso aí de espera para ver mais no setor de saneamento. E aí, há 2 anos atrás, surgiu a ideia de conversar também de por que não ir para o setor industrial. Né? Aí veio, olha, já que o setor de saneamento ainda está, e a gente com potencial de crescimento, o nosso acionista acreditando no Brasil, nos projetos aqui, na nossa gestão, e principalmente na gestão também corporativa da Inima na Espanha, né? Porque, só para vocês entenderem, a GS Inima Brasil, ela é 100% controlada pela GS Inima Espanha, né? A empresa continua com sede na Espanha, que é 100% controlada pela GS na Coreia, né? E aí nós apresentamos um planejamento do mercado industrial. Fizemos uma análise, um estudo, achamos que era um potencial. A própria Inima na Espanha já tinha conhecimento, já tinha trabalhos feitos de operação para indústrias, né? E aí nós apresentamos, tivemos o apoio do pessoal nosso, CEO nosso na Espanha, e levamos essa proposta. E aí foi justamente no final da operação, 2 anos atrás, da compra dos ativos da Odebrecht pela BRK, e aí nós nos aproximamos aí da BRK com o interesse de
comprar os ativos do setor industrial, entendeu? Isso já aparece com a definição estratégica deles quando eles compraram a parte de saneamento da Odebrecht, e aí foi uma negociação aí de 1 ano e meio aí com eles, e em outubro agora de 2019 nós fechamos a operação, fechamos o closed, e aí nós efetivamente fizemos 2 coisas. Primeiro, crescemos no mercado brasileiro, que isso era um desejo não só nosso aqui, mas do nosso acionista na Coreia, e diversificamos, né? Diversificamos atividades, estamos hoje não só no saneamento público, né? Água e esgoto por aí, mas agora também no setor industrial. São os 3 projetos, um aqui em São Paulo, que é o Aquapolo, em Jeceaba, em Minas Gerais, a planta da Valorec, lá de fábrica de tubos da Valorec, e no polo petroquímico de Triunfo. Então foi essa estratégia última, agora mais recente, e a gente espera consolidar, e hoje nós vamos ter 2 vertentes aí aqui no Brasil, setor industrial e continuar no setor público, que é a nossa vocação, é o início de tudo aqui no Brasil. Então vocês pretendem crescer nas 2 frentes, igualmente, com prioridade alguma, não? Não, isso aí nós estamos vendo internamente, não existe prioridade. A gente realmente vamos crescer nas 2 vertentes, entendeu? É claro que hoje, na parte de saneamento, a gente talvez vai ser um pouco mais seletivo, né? Nós vamos ser um pouco mais seletivo, analisar esses projetos que estão saindo aí. Tem alguns projetos de PPI aí do governo, né, de alguns governos estaduais. Tem um que para nós é muito importante, que é em Alagoas. Nós já temos uma concessão, né, uma PPP parcial em Maceió, na capital. Então, são projetos que têm muito sinergia com as atividades que a gente já tem. Então, a gente tem acompanhado esse movimento. Seguramente vamos estar apresentando, bidando projetos na área de saneamento aí, do PPI aí, do BNDES. Continuamos olhando o nosso trabalho aí, que são as companhias municipais, né, as oportunidades direto com as prefeituras, e vamos consolidar esse setor industrial. Não só com potencial, 2 desses ativos aí, que nós acabamos de adquirir, a gente vê oportunidade dos próprios ativos crescerem, entendeu? Ampliarem a sua área de atuação. E estamos realmente, a partir do momento que nós decidimos entrar no mercado industrial, aí sim a gente está analisando mais algumas oportunidades. Como é que os controladores na Coreia e Espanha estão vendo o Brasil nesse momento? Eles estão animados, estão receosos? Olha, é uma coisa interessante. O que eles mais nos questionavam até então, eu acho que agora a gente está um pouco mais tranquilo, pelo menos nisso aí, até que não foi muito a parte econômica, não. Sabe? A economia, eu acho que eles entenderam um pouco, porque a gente trabalhando com eles desde 2012, o grande problema que a gente sempre questionava e resolvia era o risco político, né? Porque ultimamente, desde aí do impeachment, né, lá atrás, da presidente, então vivemos aí um período de instabilidade política, e o grande receio deles era o que isso poderia afetar ou não nos projetos nossos, né? E a gente viu que a gente passou aí, né, tudo isso aí, impeachment, novo presidente, Lava Jato, tudo, né? Isso acabou atingindo empresas do nosso segmento, né? Mas isso aí deu uma certa preocupação, ou seja, a gente se reportou, mas a gente sempre, na nossa filosofia de trabalho, passamos isento de tudo isso aí, e sempre reportando para eles, entendeu? A situação, tudo, que isso era transitório, e eles realmente, tanto que fizemos essa operação grande aí agora de mais de R$1 bilhão em outubro do ano passado, dos quais 50% foi aporte de capital deles. Então, isso demonstra que o grupo confia e está confiante e está acreditando no desenvolvimento do país e colocando recursos aqui dentro. Pessoal, a gente do portal fica feliz de estar vendo as empresas investindo. A gente acredita que o saneamento precisa ter novos investimentos e novas empresas como essa trabalhando. Paulo, muito obrigado pela recepção com a gente aqui. Não, eu que agradeço mais uma vez. E aí, só para finalizar, e tem mais falar para vocês aí mais que nós esperamos, né? Já que nós fomos para o setor industrial ano passado,
consolidar esse ano. É uma expectativa muito grande nossa para 2020. É um projeto que está aí na coisa, porque aí nós vamos poder falar que a GS Nima Brasil, aí para nós vai ser um orgulho muito grande, que a gente vai estar 100% tendo a mesma atividade no Brasil que a nossa matriz na Espanha, que é a GS Nima Environment. Porque para nós consolidarmos tudo o que a GS Nima faz no mundo inteiro, está faltando inclusivamente um tipo de projeto agora, que é uma planta de dessalinização de água do mar, entendeu? A Inima, se vocês não sabem, ela é uma das empresas mais antigas, né, com tecnologia, com know-how, já construiu mais de 200 plantas no mundo inteiro, opera hoje a nível de concessão de plantas de dessalinização aí, em torno de umas 20 plantas. Uma das primeiras plantas em Cabo Verde foi feita pela Inima, justamente na época que a Inima ainda era Instituto Nacional da Indústria e Meio Ambiente do governo espanhol, em Cabo Verde, 1950, por aí. E a gente tem uma expectativa muito grande de poder ter esse mercado dentro da GS Nima Brasil. Através, o governo, né, deve ser de conhecimento de vocês, do mercado o ano passado, a CAGES, né, a Companhia Estadual de Saneamento do Estado do Ceará, abriu uma PMI, né, um chamamento público, para que empresas interessadas em fazer o estudo de viabilidade para uma planta de 1 metro cúbico por segundo para abastecer a região metropolitana de Fortaleza. 2 empresas apresentaram, manifestaram interesse, por coincidência, 2 espanholas. Apresentamos o estudo e a GS Nima foi escolhido, o estudo da GS Nima foi escolhido o estudo a ser licitado, né? O desenvolvimento, o estudo que nós fizemos foi escolhido pelo governo para ser licitado. Esse projeto, pelo que as informações que a gente tem, deve ir para licitação agora no início de março. Já foi feito todos os trâmites, já foi feita audiência pública, consulta pública, o edital já foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado e aí a CAGES aguarda recentemente aí só a manifestação para poder pôr. Então a gente tem muito interesse, está muito, porque aí eu acho que também para a GS Nima ter uma concessão e fazer a primeira planta de dessalinização de água do mar para consumo humano, né, potável, a gente tem algumas plantas aqui, mas atender muito as indústrias. Eu acho que isso vai agregar muito ao portfólio nosso aqui do Brasil. Então, para encerrar aí com vocês, mais falando dos nossos objetivos aqui, esse é um dos que a gente está perseguindo para esse ano. E a gente fica ainda mais feliz por ser uma tecnologia de ponta, né? Dessalinização é uma tecnologia sofisticada. Muito obrigado novamente. Foi muito bom conversar com você. Obrigado, nossa, aí pela oportunidade.